Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 28, versículo 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Por que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse na sua casa, como está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 41. Porque apesar dele, Jairo, ser um homem rico, com poder e religioso, Deus o colocou numa situação para servir de testemunho para todos os judeus religiosos, de que nem o seu dinheiro, nem o seu poder e nem a sua religiosidade de Jairo poderia salvar a vida da sua filha da morte. Somente ele, Jesus Cristo, que tem todo o poder na terra e nos céus, poderia fazer isso. Lucas capítulo 8, versículo 42. Porque Jairo tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Porque estando ele, Jesus Cristo, ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dos judeus dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes mais o Mestre Jesus Cristo, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 49. Porque as pessoas que têm dinheiro e poder nesse mundo material sabem que o dinheiro por tudo responde nesse mundo material. E somente são capazes de enxergar isso, o mundo material e o seu poder imutável, que todos morrem. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo, ou seja, que existe no mundo material, o dinheiro responde. Porque Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva, como está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 50. Porque as pessoas que têm dinheiro e poder nesse mundo material, e por não conhecerem outro poder maior do que esse, quando se deparam com a morte, não tendo o dom de Deus, que é a fé verdadeira, para receber o poder de Deus, que é o Espírito Santo, eles ficam prisioneiros do medo e da dúvida, que são o poder do diabo nesse mundo material. Pois são enganados pelo diabo, através da avareza, levando-os à perdição, pois o dom de Deus, a vida eterna, não pode ser alcançado através do dinheiro. Atos capítulo 8, versículo 20. Mas, disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E por que Jesus, entrando na casa de Jairo, que era príncipe da sinagoga dos judeus, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina? Como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 51. Porque a salvação está longe dos ímpios, ou seja, dos impiedosos, ricos, poderosos e religiosos, pois não buscam os teus estatutos, os estatutos de Deus, como está escrito em Salmo 119, versículo 155. Porque os olhos da pessoa do Senhor Jesus, que tem todo o poder de Deus, o Espírito Santo, a morte é só um sono, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 52. E todos choravam e a pranteavam. E ele, Jesus, disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. Mas por que riam-se dele, de Jesus, sabendo que estava morta a menina, filha de Jairo, príncipe da sinagoga? Como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 53. Porque toda pessoa que é como Jairo, príncipe da sinagoga dos judeus, que tem poder e religiosidade, eles na verdade são soberbos, pois eles fazem a sua vontade e não a de Deus. Eles zombam do poder de Deus, pois não o conhecem. Salmo 123, versículo 4. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão fazendo a sua vontade e do desprezo dos soberbos a Deus. Porque seus pais ficaram maravilhados e ele, Jesus, lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 56.
porque são poucos que verdadeiramente se salvam, que lutam verdadeiramente contra o pecado e a iniquidade para entrar pela porta estreita da salvação, pois a maioria quer ter poder e religiosidade, querem servir a homens, pois é o caminho mais fácil que os leva para a condenação e morte eternas. Lucas capítulo 13, do versículo 23 e 24. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele respondeu: Porfiai, ou seja, lutai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porque foram testemunhas do poder de Deus, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, de que a morte para ele é somente um sono. Ele ordena um espírito que volte para o seu corpo e esse o obedece imediatamente. Lucas capítulo 8, do versículo 54 e 55. Mas ele, Jesus, pondo-os todos para fora e pegando-lhe na mão da menina, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Jesus te ama. Nem poder, nem dinheiro e nem religiosidade pode nos fazer vencer o mundo que está debaixo do poder da morte. Somente aquele que crê verdadeiramente, ou seja, vive para obedecer e servir a Deus através do exemplo de Jesus Cristo, vence o pecado e a condenação e a morte. 1 João capítulo 5, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus? Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? Dani e Miguel.